o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, gente, 4 horas mais 5 minutinhos. Agora chegou aquele momento de dar uma pausa em tudo. Uma pausa no programa para falarmos com Deus. Para trazer o nosso momento de reflexão para essa tarde, a nossa oração para a tarde de hoje. E hoje eu quero ler com você um texto da Bíblia, que é um texto muito conhecido, mas tem muitas pessoas que às vezes nunca parou para pensar, para refletir um pouco sobre esse texto. Mas é um texto que está no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Eu vou ler com vocês a partir do verso 6, tá? Conta uma história. Essa história diz o seguinte: Jesus estava no povoado de Betânia. Estava sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro. E ela derramou o perfume na cabeça de Jesus. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse assim: por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Porque os pobres que vocês estão preocupados, eles estarão sempre com vocês. Mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, saiu dali, foi falar com os chefes dos sacerdotes e disse: quanto vocês me pagam para eu entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Essa palavra é muito forte. Esse texto tem muito significado. Primeiro que ele começa contando a história e termina contando a história da traição de Judas. Os discípulos estavam com Jesus. Eles estavam na casa de Simão. De repente, uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro e derrama todo o perfume. A Bíblia fala que era o puro nardo. Significa que era um perfume muito caro, era algo valiosíssimo. E a mulher derruba sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos que estavam ali, eles ficaram bravos, eles ficaram zangados, a Bíblia diz aqui nessa versão. E imaginaram aquilo como um desperdício. Poxa, mas que desperdício? Desperdício porque esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna. E o dinheiro que a gente ia arrecadar poderia dar de comer para muitas pessoas pobres. Eles não entenderam o que a mulher fez. Eles viram com o olhar comercial da coisa, o valor que tinha o frasco de perfume, o perfume em questão. Eles não viram com o olhar do sacrifício que a mulher estava fazendo. Naquele instante, aquela mulher passou uma mensagem para eles, dizendo: que valor tem esse perfume? Se o mais valioso ser entre os homens está nesse lugar. Jesus ensinava aquele pessoal. E parece que eles não entendiam. Não entendiam a necessidade de absorver a mensagem, de colocar no coração a mensagem. Aquela mulher, ela deu um gesto de amor. Ela quebrou o vaso. Ela colocou ali o perfume, depositou em Jesus
todo o perfume que aos olhos comerciais eram valiosos, mas para aquela mulher foi uma maneira de dizer: Senhor Jesus, não há nada de mais valor do que a sua presença, meu amado. Sabe, trazendo para os dias de hoje, às vezes nós estamos nos comportando como os discípulos nesse momento. Às vezes existem pessoas se entregando para Jesus, se doando para Jesus, e nós achamos tudo isso uma grande besteira. Quantas pessoas estão decidindo pela vida do sacerdócio, por exemplo? Quantas pessoas estão decidindo em ser padres? E ao invés de aplaudir, dizer: nossa, que gesto de amor, tem muitas pessoas julgando, dizendo: ah lá, imagina ser padre, uma vida inteira para a igreja. Tem muita gente se convertendo, tem muita gente indo para as igrejas. Certa vez eu vi uma pessoa dizendo assim: ah lá, agora é fácil, aprontou a vida inteira e agora fala que é crente. Oh, meu irmão, que besteira que você está dizendo. Que besteira que você está dizendo. A pessoa de repente errou a vida inteira e agora ela se arrependeu, ela decidiu mudar de vida, ela está se derramando diante de Jesus, e ao invés da gente apoiar, nós estamos julgando, como os discípulos fizeram com aquela mulher, que não importava o preço do perfume, ela queria dizer que a presença de Jesus naquele lugar valia mais, e ela se entregava para ele naquele momento, de forma simbólica com o perfume, mas era a forma dela dizer: Jesus, para mim o Senhor tem mais valor, esse perfume não vale de nada, aqui aos olhos do homem ele é caríssimo, mas aos meus olhos, aos olhos da fé, o Senhor tem o maior valor entre todos. E muitas vezes, nós não só nos comportamos como os discípulos que julgaram a mulher, como nós nos comportamos como Judas Iscariotes, que traiu o próprio Cristo. Nós traímos Jesus quando nós viramos as costas para Ele. Nós traímos Jesus quando nós vivemos uma vida de libertinagem, enganando, traindo, mentindo, zombando. Nós estamos crucificando Jesus de novo na cruz. Nós estamos dizendo que não valeu de nada o Filho de Deus ter morrido naquela cruz, quando nós vivemos uma vida de pecado, errando, falando mal da vida dos outros, enganando as pessoas, passando pessoas para trás, prejudicando o outro com os nossos atos. Às vezes, nós pagamos de bonzinhos, como os discípulos estavam ali. Nós vamos até na igreja, eu até vou no culto, nossa, eu frequento até a missa. Mas a primeira oportunidade eu penso só em mim, e eu ignoro a necessidade do outro. Eu estou prejudicando o outro, eu estou criticando o outro, eu estou desejando o mal do outro. Eu estou crucificando Jesus de novo pelos meus atos. Que hoje nós possamos se arrepender de tudo. Que hoje nós possamos dizer que Cristo é o que tem valor para nós. E que nós possamos quebrar o vaso. Que nós possamos depositar aquilo de mais valor que temos, para dizer que o maior valor está no Filho de Deus, que se entregou em meu lugar, em seu lugar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a nos arrepender, a nos consertar. Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém.